Queridos irmãos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas. No capítulo de número 2, nossa meditação vai se concentrar entre os versículos de número 1 a 20. Assim diz o texto sagrado, meus irmãos. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Oremos ainda mais uma vez, queridos irmãos. Deus Altíssimo, soberano, ó Deus sublime, envolto de glória, majestade, beleza e poder. Quem somos nós, ó Deus, para o só invocarmos o Teu nome, quanto mais adentrarmos este local onde foi separado para buscarmos a Tua face. Ora, Senhor, reconhecemos que foi a ação eficaz do Teu Espírito, aplicando em nós a palavra do Evangelho, a boa nova, é que tornou possível estarmos todos aqui reunidos em torno da Tua palavra, saboreando o gosto maravilhoso, doce, das Escrituras, das Tuas verdades eternas, e conhecendo mais acerca de Ti, o grande Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e do Teu Filho amantíssimo, o nosso Redentor, aquele em quem a Tua alma se compraz completamente, que é Deus de Deus. Nós o adoramos pelo Teu Espírito, pois foi através da obra
vicária, substitutiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que possui o ministério tríplice, pois Ele nos educa como profeta, Ele nos governa como rei e intercede por nós como sumo sacerdote. É através desta mediação tríplice de Teu Filho, mediação perfeita, que não apenas, ó Deus, fomos salvos, mas estamos sendo santificados até aquele dia bendito da visão gloriosa em que estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, Deus, agora te pedimos que Cristo Jesus, no pleno exercício do seu ministério profético, real e sacerdotal, Ele nos dirija pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, na compreensão das verdades do Senhor. E também, ó Deus, que o seu governo se mostre poderoso, transformando nossas atitudes, pensamentos, livrando-nos de nós mesmos, para adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. A tua Escritura, Deus, é o meio poderoso para este fim bendito, piedoso. E nós cremos que o Senhor, agindo através do teu Espírito, há de atingir os corações e suprir as necessidades dos meus irmãos que aqui estão, inclusive as minhas. Eu rogo a Ti que, a despeito das minhas fraquezas, debilidades, o Senhor se sirva deste vaso para abençoar a Tua igreja neste dia. Assim oramos confiadamente, no nome daquele que vive e reina, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a família real inglesa ficou empolvorosa quando ficou sabendo que a princesa Kate estava grávida de George. E como todos nós sabemos, a celebridade que hoje, mais do que nunca, a família real inglesa possui, o nascimento de George foi cercado de muita pompa e circunstância. Afinal de contas, é um herdeiro do trono inglês e certamente o futuro lhe reserva um governo de um país, a representação de um país muito poderoso. E não poderia deixar de ser que toda a circunstância envolvendo o nascimento daquele pequeno príncipe fosse cercado de fato de muita deferência e muita expectativa. Mas a narrativa que nós temos diante dos nossos olhos, meus irmãos, nesta manhã, nos fala do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E contrariamente àquilo que nós devemos deferir a toda a autoridade constituída por Deus sobre a terra, toda a honra, aqui temos um quadro diferente. O Senhor Jesus Cristo nasce em condições humílimas. Ele não tem aquilo que a família real inglesa proporcionou ao pequeno príncipe George. Muito ao contrário. E é esta narrativa que fala a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que tanto nos interessa. Esta narrativa que fala a respeito do pastor, rei, do menino Jesus, que nasce sob estas condições tão aviltantes, entendendo nós, obviamente, de onde ele saiu. Lucas, em sua narrativa, está interessado nestas questões que os homens lançam para a periferia da vida. Os homens desprezavam na época de Lucas as mulheres, e Lucas é aquele evangelista que dá toda a dignidade às mulheres, porquanto o próprio Senhor Jesus Cristo assim o fez. Lucas está interessado naquelas profissões abjetas, renegadas pelos homens da sua época, como por exemplo os pastores. E ele então os inclui, registrando inclusive a parábola de Jesus acerca daquele pastor que vai em busca de uma ovelha desgarrada.
Lucas mostra em detalhes. Se nós tivéssemos que descrever Lucas e o modo da sua narrativa, eu diria que ele é um grande cineasta. A sua câmera é muito rápida e está interessada em enquadrar eventos reveladores. Se nós podemos ainda comparar Lucas com uma outra profissão, ele é um gourmet, pois sabe que o sabor está justamente nos contrastes. Os grandes pratos contrastam sabores. E Lucas sabe que isto também é o segredo de uma boa narrativa, obviamente inspirado por Deus, e produz uma história da redenção, o seu evangelho, marcado de contrastes. E aqui também temos esta mesma ação do evangelista. Ele está interessado em mostrar um grande contraste, que apesar das perspectivas serem diferentes, se unem através de Cristo Jesus, a adoração nos céus e na terra. E como que Cristo Jesus é o ponto de tangência entre céus e terra. Ele registra estes eventos em torno do nascimento do Senhor Jesus Cristo, não apenas para falar quem é Jesus, ele está interessado nisto, mas para mostrar quais são os efeitos da vinda do Senhor Jesus Cristo sobre este mundo. E assim nós descobrimos que céus e terra estão se movimentando a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nos é dito, meus irmãos, nos versículos de 1 a 7, sobre as circunstâncias históricas que levaram Cristo Jesus a nascer em Belém, na Judéia. Nós sabemos que a Palestina está dividida em províncias, e os nossos irmãos, adolescentes ainda, José e Maria, talvez em torno de 16, 17 anos, vão ter o seu primeiro filho, como foi dito a Maria, mas eles moram na Galileia, e então precisam descer do norte da Palestina para o sul, na Judéia, em Jerusalém, e numa cidade próxima, Belém, a cidade de Davi. E então aprendemos, meus irmãos, que os céus movem a terra para adorar o Senhor Jesus Cristo. Nos versículos de 1 a 7. Veja que a providência do Senhor Deus está aqui descrita com cores vivas por Lucas. Ele faz uma conexão entre aquilo que ocorre na alta corte romana com o evento, com o microevento desprezado para muitos, da ação desta família que desce da Galileia, de Nazaré para a Judéia, em Belém. É maravilhoso nós percebemos, meus irmãos, porque nos é dito acerca de um decreto de César Augusto. César Augusto é Otaviano, o grande imperador que foi o primeiro a ser chamado César pelos senadores romanos. É ele quem reunifica o império, ou melhor, a República Romana. Até aquela altura era uma república, depois dele passa a ser um império. É ele quem reunifica esta república, que estava subdividida em 3 porções enormes pela Europa. Ele então vence os outros oponentes e na cidade de Halicarnasso, onde é hoje a Turquia, está uma inscrição lá interessante, que alude, obviamente, marca a obra de reunificação da República Romana por Otaviano. Otaviano, Salvador do mundo. Salvador do mundo. Então ele agora é o César Augusto, por causa da sua obra.
Ele é o grande imperador ele é um grande imperador, um grande estadista, e ele vai fazer com que as porções menores do império, por isso Cirino está aqui descrito, vão governar de forma descentralizada. Ele vai dinamizar o império, reestruturar as suas vias, reunificar o império. Todas as estradas agora levarão a Roma. Ele é um imperador preocupado em dar dignidade ao povo romano. Não governa apenas para si, mas para todos os cidadãos. Com o dinheiro das suas fortunas, pois ele vem de uma prole abastada, faz com que das dificuldades que o império teve eram patrocinadas por ele mesmo para promover um bom governo. Mas nós sabemos, meus irmãos, que toda autoridade que é exercida no mundo é derivada da ação, do poder de Deus. Não importa se estamos organizados, como Rousseau previu, de que há uma vontade geral, ou que o governo tem uma licença divina. Não importa, meus irmãos, se os homens se organizam através da política, este fato acontece pela mão soberana de Deus, como nos diz o profeta Daniel. É Ele quem move e estabelece reis. Ninguém pode deter a sua mão. Ele é Senhor dos céus e da terra, e todos os homens que governam porque são inclinados para isto. Deus mesmo os inclina, seja para castigar o seu povo, como Deus fez com Nabucodonosor, usando-o para castigar o povo de Israel, seja através da sua bênção, Deus querendo abençoar o povo quando os fez retornar para a terra prometida após o exílio babilônico. Deus usa estes reis, e aqui mais uma vez os céus estão movendo a terra para deslocar um casal. Este casal é fruto de toda uma história, de uma dinastia poderosa que tem a ver com uma tribo. Deus mesmo estabeleceu que cada mulher de cada tribo se casasse com um homem de uma tribo, da mesma tribo. Porque importava para Deus assegurar que nas veias do Messias corresse o sangue de um judeu, e de um judeu da tribo de Judá. E Deus, demonstrando, portanto, meus irmãos, este controle, faz com que este casal se desloque da Galileia para a Judeia, em direção a Belém. Levados por Deus. Maria está grávida, como o texto mesmo diz, prestes a dar à luz. Ele precisa se alistar conforme a ordem romana. Por quê? O império tem um interesse em pagamento de impostos. O império tem um interesse em ostentar o seu poderio bélico. E, portanto, o recenseamento é usado de forma muito objetiva, estratégica, por César Augusto Otaviano, neste sentido de demonstrar o poderio de Roma, assustar os seus oponentes e elevar os impostos, a captação dos impostos. Mas mal sabe ele que, na verdade, a mão que o move é a mão do Senhor, a mão que move a história. Pois é chegada, como diz Paulo, a plenitude do tempo. E então esta unificação da língua do império, esta unificação logística do império, esta unificação política do império, interessava a Deus para fazer não apenas eclodir a mensagem do Evangelho, mas para que ela se espalhasse pelo império. E Deus então está movendo todas essas circunstâncias, amados irmãos, a sua providência agindo com grande poder, para cumprir profecias. O Senhor Jesus Cristo está no ventre da mulher Maria.
ela deu à luz a este filho, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Meus queridos e amados irmãos, se as circunstâncias em torno do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que são circunstâncias, como nós vimos, que atingem a macro-história, a história dos poderosos, a história das altas cortes, se Deus assim revelou a sua providência, movendo os céus para que os homens conhecessem a mensagem do Evangelho, será que nós não podemos confiar ainda mais neste Deus que governa as nossas vidas, mesmo quando estamos sob circunstâncias das mais difíceis, no campo da política, por exemplo, como o nosso país atravessa? Deus, meus irmãos, Ele dirige a história, e agora o seu Filho Jesus Cristo se comprometeu pelo Espírito Santo a proteger esta igreja, de sorte que ela será levada segura até os mais altos céus pela ação providencial de Deus. É por isso que Paulo não titubeia e nos diz claramente, inspirado por Deus: todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Deus reverte, meus irmãos, as dores, as circunstâncias difíceis deste mundo para o bem do seu povo. As disciplinas do Senhor, quando os seus açoites dão nas costas dos seus filhos, agora o efeito dessa disciplina não é mais como nos ímpios, de endurecer os seus corações para que eles lancem injúrias aos céus, mas ao contrário, como foi com Jó, nós aprendemos através das circunstâncias difíceis, e como Maria e José passaram por circunstâncias difíceis. Nós também, meus irmãos, aprendemos através dessas circunstâncias a confiar no Senhor, pois Ele está movendo todas as coisas. Isso não quer dizer, meu querido e amado irmão, que nós, em nossa lida, no nosso viver, porque Deus está assim agindo nas altas esferas da política no mundo e no nosso país, nós vamos acalentar uma visão fatalista da vida. Afinal de contas, o que tiver de acontecer, acontecerá. Sim, tudo está decretado, mas cabe a cada um de nós entender que Deus tem os seus meios. A sua providência se utiliza dos meios. E por esta razão, nos cabe, irmãos amados, observar a vontade revelada de Deus, deixando que o seu decreto se revele como Ele assim definiu. Ou seja, se o meu patrão é um homem malvado, se o meu governante é um homem mau, cabe a mim obedecê-lo até o ponto em que a vontade de Deus não será comprometida. E o Senhor há de me dar segurança, tranquilidade, para agir confiando na sua providência, crendo que aquele homem malvado, aquele governante que é corrupto, Deus o colocou ali para um propósito. A sua corrupção deve ser resistida, meus irmãos. Contudo, nós confiamos que acima de qualquer outra coisa, a mão do Senhor está por detrás de todos esses episódios. Confie no Senhor, meu irmão. Pois o mesmo Deus que moveu a história, fazendo com que Cristo Jesus estivesse ali naquele exato momento, naquele exato lugar, para nascer, é o Deus que move a sua vida e a minha. A nossa história é a história do Redentor. O nosso relógio está conectado ao relógio dos céus. E nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida, nem um segundo a mais. Pois Ele é quem está no controle efetivamente de nossa vida. Mas o texto ainda diz mais. Os céus se movem para adorar a Deus com os anjos. Eu falei a respeito dos contrastes, não é? Repare, as câmeras de Lucas estão
enquadradas na corte do império. Mas agora ele nos leva para um campo próximo aonde Jesus vai nascer. E nos fala a respeito de homens que são desprezados, embora sejam eles peças fundamentais da adoração em Israel. Eles preparam os animais para o sacrifício no templo, mas são considerados indignos pela maioria da população, uma vez que, devido às leis de pureza judaicas, criou-se um preconceito enorme contra estes homens que vivem sujos por lidar com estes animais. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Então, os céus se movem em direção à terra para encontrar homens que são desprezados pela sociedade e lhes revelar, lhes segredar algo que as cortes do império não estão sabendo, ignoram. Veja o contraste. E então no versículo 9, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O nascimento do Senhor Jesus Cristo marca a presença desses seres angelicais, indo ao encontro destes pastores para lhes pregar o Evangelho, para lhes falar quem é Jesus e quais os efeitos que a sua mensagem produzirá nos corações. E são estas circunstâncias, a mensagem, a identidade de Jesus, a verdade a seu respeito, é que provocam louvor nos céus e na terra. Provocam louvores nos céus e na terra. Então os anjos falam da mensagem de Jesus. No versículo 10, o anjo porém lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova. A palavra usada para o evangelho nas escrituras é utilizada pelo anjo. A mensagem eterna é anunciada através deste anjo. Quanto privilégio deste mensageiro dos céus. É uma boa nova. Por que boa nova? Porque Deus em Cristo Jesus providenciará a paz entre Ele e os homens. É uma mensagem de um ser poderosíssimo a respeito de uma ação unilateral da parte de Deus. São os céus que estão se movendo em direção aos homens. Eu vos trago boa nova. Não são vocês que procuram, sou eu que trago. Na hora aprazada por Deus, no momento exato dado pelos céus, dada a palavra de ordem, este anjo desce para trazer a boa nova do céu. A boa nova coincide com o menino Jesus. Não é possível separar aquilo que ele dirá, o que sairá dos seus santos lábios, daquilo que ele é. Mensagem e homem se encarnam também. Jesus é a mensagem e a mensagem é Jesus. E o anjo faz esta identificação. E é uma boa nova que produz grande alegria. Meus irmãos amados, o que nós nos deparamos no Evangelho de Lucas, se nós podemos resumi-lo também em uma palavra, eu diria que é o Evangelho da alegria. Em vários momentos da sua narrativa, Lucas identifica a mensagem do Evangelho com a alegria. A profetisa Ana está alegre, o cântico de Simeão, Maria está se regozijando com o fato de ser a mãe do Senhor.
e tantos outros testemunhos de alegria dos personagens das Escrituras, porque esta mensagem não é uma mensagem triste, embora ela inclua a tristeza, mas a tristeza está como meio para uma alegria ainda maior, porque o final é a glória, o louvor, a exaltação de Deus, e assim fazê-lo, ao exaltá-lo, onde Deus se torna nosso e nós do Senhor, não há outro resultado senão a alegria, a verdadeira alegria, que é fruto, que é nos aspectos do fruto do Espírito. Não pode haver outra reação senão esta, e não é uma alegria, note, é uma grande alegria. De sorte que temos no Evangelho, meus irmãos, este equilíbrio. Paulo está preso, escreve a sua carta aos Filipenses, e é a carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo faz questão de mostrar que todas as circunstâncias do Evangelho que o levaram à prisão glorificaram ainda mais a palavra de Deus e, portanto, trouxe ainda mais alegria ao seu coração. Porque o Evangelho, meus irmãos, é alegria, grande alegria, onde Deus se reconcilia com os homens através de Jesus. Não pode haver outro sentimento santo senão o louvor alegre e feliz. Por isso esses anjos estão felizes. Eles trazem uma mensagem de felicidade, de alegria, e que será a sua extensão para todo o povo. Veja, não é todo o povo os gentios, pois o artigo, o povo, identifica quem são essas pessoas. Na verdade, o povo são os israelitas. Lucas está mostrando como Deus cumpre a sua profecia. Então, neste sentido, mais uma vez, a mensagem que ele traz é uma mensagem verdadeira. Cristo está lá em Belém, conforme a profecia de Miqueias, mais de 600 anos antes da vinda do Messias. É lá, naquela terra onde nasceu Davi, que também vai nascer o seu grande descendente, o filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. A terra é movida pelos céus, identificada pelos céus, é lá que isso vai acontecer. E isto para abençoar o povo de Israel, para cumprir as profecias feitas aos patriarcas. Agora Deus fará isto também em relação a este povo, cumprindo a palavra que dera a esses patriarcas e ao povo. E agora eles também, os pastores israelitas desprezados, devem se mover até Belém para ver o maior acontecimento do universo. Não é um berço qualquer, é o berço do Senhor, do cosmos, de tudo que há. Não é um evento qualquer, é um evento que cumpre a palavra de Deus, cercado de nenhuma pompa, mas reconhecido nos céus como o maior evento da história humana. E ele diz, agora identificando, é uma mensagem: os céus se movem para adorar o Salvador, porque há uma mensagem alegre e uma mensagem que identifica Jesus. No versículo 11, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador. Ele é aquele que resgata o homem. Ele é o Salvador por excelência. Veja, meus irmãos, o que os pastores ficam sabendo de bate-pronto é que aquele menino que nasce em Belém tem uma função específica. Ele é Salvador. Ele é o Salvador.
Ora, as Escrituras nos dizem que é Yahvé o Salvador. E o anjo não titubeia e diz claramente: Cristo é o Salvador, mostrando que Cristo Jesus tem uma identidade que precede ao seu nascimento. O Salvador, que é Cristo, o Machia, o ungido, aquele que tem a tríplice unção, a unção que foi derramada em reis, como Davi, em profetas e em sacerdotes. A unção, significando a função e o poder para exercer a função. O Salvador, que é o Cristo, o Messias, e por consequência, o Senhor. É Ele o Senhor de Davi. Esta mensagem dada pelos anjos, a boa nova, a que identifica Jesus, desta forma gloriosa, causa o louvor dos céus, causa o louvor na terra. E para que eles entendam que o que eles dizem, para que os pastores entendam que o que os anjos dizem é a pura verdade, Lucas registra a fala do anjo acerca do controle divino dos atos dos homens. E enquanto as mãos de Maria envolvem o menino Jesus, cada evento, cada ação de Maria foi determinada pelo Senhor. O momento exato, para que servisse de prova, evidência, de que o que acontecia com aquele menino era de fato o que os anjos anunciavam. E quem ele era de fato quem os anjos anunciavam. Que controle, meus irmãos. Os céus se movendo, enviando a mensagem, enviando a identidade do Messias e dando provas desta verdade. Ele nasce em Belém e há um sinal, o modo como ele nasce e é envolto em panos e é colocado num determinado local. O controle do Senhor sobre todos esses eventos. O céu se movendo. No versículo 13, então, nós temos a adoração celestial. Ao dar esta mensagem, meus irmãos, aparece nos céus um episódio assustador. Já era assustador a presença dos anjos próximos aos pastores. Agora, como se não bastasse, escancara-se nos céus um exército, uma milícia. Ah, os poderes romanos são poderosos, não é? O exército romano assusta, mas a milícia celestial é muito maior e mais gloriosa. E ela adora não a César Augusto, o Salvador do mundo, não a Otaviano, mas ela adora o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória a Deus nas maiores alturas, exaltado, augustíssimo, augustíssimo nas maiores alturas. É Ele quem deve ser adorado. E então o anjo aponta para o vértice, o ponto em que céus e terra se encontram, e paz, o shalom de Deus, o shalom da justiça, o shalom que produz um universo refeito, harmonioso, o shalom do reino. Paz na terra a todos os homens? Não. Não.
só aqueles que Ele quer bem, só aqueles que estão em pacto, só aqueles que Ele quer. Este reino, embora tenha alcance mundial, ele se restringe, não porque falta poder em Deus, mas porque tem poder. Esse poder se revela de forma livre e específica em direção a pecadores. Paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Os céus se movem e provocam louvor nos céus e na terra. Veja o versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Chegaram lá, viram a criança, a irmã Maria e o irmão José, tal qual foi descrito pelos anjos. Mas observe, aquele encontro teve efeito duplo na Sagrada Família, na Santa Família, e também entre os pastores. Aquele episódio mutuamente os edificou, porque evidências foram dadas a eles pelos anjos, demonstrando que de fato Jesus tem uma origem celestial, uma natureza que vai além daquela que ele aqui assume. Maria, ao ouvir isso, tem confirmada aquilo que o anjo lhe dissera acerca do nascimento de Jesus. E José, que saiu envergonhado de Nazaré, levando a sua esposa, que traz no seu ventre um filho que não é seu. Embora ele sabia, Deus falou do que se tratava, mas o vexame estava feito. E quantas não foram as vozes que se levantaram para desconfiar do que acontecia de fato com aquele casal. Mas José tem agora confirmada a palavra do céu. José e Maria têm a palavra confirmada do céu. E os eventos do céu eclodiram os eventos da terra. E trouxeram a edificação mútua desta pequena igreja que se reúne, não se sabe, ao ar livre, numa caverna, especulações. Mas ali está o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria guardava, ela entesourou isso em seu coração, embora sem saber as circunstâncias que viriam mais adiante. Mas ela, apesar deste evento assustador, veja, irmãos, eu não sei se aqui alguma irmã já deu luz nessa circunstância. Nos reportemos aos personagens bíblicos, imaginando como foi a cena. Sem nenhum material, nessas condições difíceis, precárias, sujas. Uma jovem, uma adolescente, que acabara de ter a sua primeira menstruação, agora dá à luz um filho, e que filho? Eventos assustadores. E o coração de Maria entesoura isto. De fato, as coisas estão se dando conforme eu ouvi. Que impressionante. Que impressionante. Os céus são reais. E de lá veio um ente, que é Deus, e se encarnou no meu ventre. Ela guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Louvando e glorificando a Deus, conforme como lhes for anunciado. Eles viram a palavra cumprida e adoraram a Deus, creram de fato nestes eventos.
Ora, meus irmãos, desta porção que aprendemos, onde os céus se movem e terra e céu adoram a Deus, pelo nascimento do Senhor Jesus, pela sua identidade e pela verdade daquilo que foi dito acerca dele, nós podemos então, irmãos, nos opor a todo e qualquer cristianismo que separa fé e história. Algumas pessoas dizem assim: eu não acredito nessa narrativa de Lucas. Para mim isso não passou de um mito. Não foram poucos que nas fileiras do cristianismo, tragados pela ação que o iluminismo teve sobre a igreja, acreditaram desta maneira, que esta narrativa não passa, é apenas um mito, uma história. Mas irmãos, vejam, atentai para isto. Fé e história não podem se separar no Evangelho, porque se elas se separam, derruba-se de fato o Evangelho. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Esta é uma reivindicação do próprio Evangelho. O modus operandi, como o Evangelho veio a este mundo, ele adentrou a história. Ele produziu a história. O relógio do mundo não é um relógio avulso, ele é o relógio do céu. E todos os eventos, assim como os aros de uma bicicleta, de uma roda de bicicleta, se conectam com um centro, todos os eventos do mundo, cada um deles, o mínimo, não poderia falhar, porque se assim não fora, o evento Cristo não aconteceria. Você entende quem é Jesus? E ademais, quando dizem assim: eu não acredito nessa história, replique então para o seu opositor: por que você acredita então na narrativa sobre o átomo? Sempre quando você vai fazer alguma coisa na sua cozinha, por exemplo, uma receita de bolo, e então eles estão vários produtos químicos, entre eles o fermento, você então replica de novo o evento para provar a autenticidade do átomo, das moléculas? Para você realmente entender que vai haver uma reação química ali? Você fica pensando nisso, ou você confia no testemunho histórico da ciência? Então, irmãos, do ponto de vista da argumentação, não há nenhum tipo de dificuldade de crer que este Jesus adentrou a história humana sobrenaturalmente, e estes fatos chegaram até nós pelo testemunho da Escritura e pelo testemunho da igreja. E mais, a fé, se ela é necessária para qualquer evento neste mundo, até para tomar um avião, pois você quando entra no avião não pergunta: eu preciso conhecer o piloto para saber se de fato ele é alguém que eu posso confiar. Você simplesmente, com alguns dados da realidade que lhes são dados, você entra no avião e pronto, vai. E se de repente alguém diz assim: olha, o piloto é a primeira viagem que ele faz, aí você vai tremer, não é? Mas você confia. Então, se nós temos confiança, fé histórica, Deus nos dá uma fé salvífica, e nós cremos nestes fatos a respeito de Jesus, como se o próprio Jesus estivesse narrando cada um deles. A nossa confiança aquece o nosso coração, transforma a nossa alma. Essa história é história viva em nós. Ele é de fato o Deus conosco, e portanto o testemunho da igreja foi necessário para nos alcançar, mas os nossos olhos viram pela fé. O nosso coração se aqueceu, foi transformado. Por isso, meus irmãos, comemorar o Natal é extremamente importante, porque levanta, hasteia a bandeira de que Deus governa a história. Embora o Natal não seja meio de graça, pois temos aqueles que Deus definiu, é importante sim que o cristianismo detenha este símbolo, porque ele significa muito.
E por fim, nós vamos aprender que os céus se moveram porque o Messias se moveu. E aqui, irmãos, nós chegamos ao cume deste sermão porque todo este movimento que ocorre, veja, Jesus aparece ali na manjedoura, provavelmente está chorando, que cena, mas ele escolhe nascer, não nas cortes romanas, e se assim o fizesse, já seria humilhação demais, viver entre os melhores vinhos de Roma, entre as iguarias de Roma, que humilhação para aquele que criou todas as coisas e vive num local, num lugar, que lhe presta toda a adoração e louvor, inclusive pelo seu próprio Pai, que se compraz nele. Ora, meus irmãos, este Senhor, ele sai de lá para vir se humilhar, e não nasce apenas na melhor família, nos melhores locais. Ele nasce nessas circunstâncias. Deus quis que fosse assim. Deus quis, meus irmãos, tomar as coisas que não são para envergonhar as que são. O próprio Senhor Jesus diz que aquilo que é elevado entre os homens é abominável aos olhos de Deus. Entenda que o seu Redentor se humilhou, ele se rebaixou a este ponto, nascendo nessas circunstâncias, e nessas circunstâncias inseguras do ponto de vista humano. É claro que ele estava guardado por Deus, mas olhando humanamente, quanta insegurança. Qual das irmãs aqui se submeteria ao nascimento do seu filho desta maneira? Ah, pastor, na hora que começam as contrações não tem jeito. Mas eu duvido se você não se esforçaria para dar dignidade ao que está no seu ventre. É claro. Mas Maria não teve tempo. Ela teve que dar à luz ali. E o pior, você reparou que no nosso texto não tinha lugar para ele na hospedaria? As pessoas especulam. Por que não tinha lugar? Ah, porque estava no momento de transição, de migração, então a hospedaria se encheu. Ah, porque eles eram de uma outra região e tal. O texto não diz. Mas o fato é, irmãos, que inclusive eles tiveram que ficar em situações assim, na intempérie dos dias, por causa dessa circunstância inesperada. Humilhação. Qual de vocês chegou cansado de uma viagem, naquele hotel que você havia reservado, e era um bom hotel, e chegando lá, alguém diz, não assinalamos o seu nome aqui. E aí você chama o Procon, você se revolta, você não aceita, bate na mesa, mas o nosso Salvador não fez nada disto. Porque ele se humilhou. A humilhação do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, isso deve ter efeito sobre a nossa vida também. Sendo Ele quem é, o Natal deve significar para a nossa vida uma retomada sincera, íntegra, objetiva, aguda, rumo à humilhação. Porque aqueles que assim o fazem serão efetivamente exaltados por Deus. Mas os que se exaltam, Deus os resiste. Deus resiste ao soberbo, meu irmão. Porque Ele treinou o seu próprio filho nesta escola da humilhação. Para produzir o quê? Identidade, identificação conosco. Para que jamais tivéssemos que lançar no rosto do Senhor o fato dele ser Deus e eu ser homem, como Jó fez. Agora não podemos falar isto. Deus é Deus e é homem.
e sabe exatamente o que passamos, e podemos dizer a Ele tudo o que nos afeta, o que nos entristece. Por isso, amado, coragem, força, não importam as circunstâncias, mas nós estamos diante de um Deus vivo e que se encarnou, se fez um conosco, se humilhou para nos abençoar. Por mais que as lágrimas rolem em nosso rosto, temos nele a esperança de sempre sermos ouvidos. Jamais lhe escapa qualquer dor nossa, porque lá no céu há um coração que bate por mim. Há um homem lá, com voz, cheiro e um coração. E é óbvio, meus irmãos, que ao saber acerca destes céus que se movem na providência, destes céus que se movem com os anjos, e deste céu que se move em direção a nós com o próprio Redentor, isso deve produzir em nosso coração louvor, fé, esperança, amor. Pois a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. E nada pode sobrevir à igreja senão através das mãos do Senhor. Confiemos, portanto, meus irmãos, de que este Deus que moveu céus e terra, anjos e pastores, um casal de adolescentes, para ir à cidade de Davi, em Belém, é o nosso Deus que trouxe o seu Filho ao mundo. E hoje, veja que interessante, eu termino aqui. Abra Hebreus. O escritor aos Hebreus, para provar que Jesus não era um anjo, mas ele era o Deus encarnado, cita a escritura do Antigo Testamento, interpretando-a. No capítulo 1, no versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Agora, no capítulo 2, no versículo de número 11 em seguida: pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Cristo Jesus está aqui hoje. Presentemente no seu corpo, não, mas pelo seu Espírito. E ele canta louvores a Deus o Pai junto conosco. E todos os anjos que também estão por aqui o adoram. E o que você veio fazer aqui hoje, meu irmão? Você veio assistir? Ou você veio só ouvir a palavra? Porque os cantos assim são um pretexto? Ou você nem veio, nem se interessou em vir? O seu corpo está aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Ou você veio porque eu tenho que vir. Afinal de contas, isso pode ser contado contra mim e as labaredas divinas podem me atingir. Deus pode me julgar. Qual é de fato a sua motivação? Você veio porque, tal como os pastores, Maria, José, os anjos, vieram para adorar, porque creram, porque isto é o que os move, é a grande alegria da sua vida, é a razão pela qual você vive. Ou você se tornou alguém indiferente? Dependendo da resposta,
nem crente você é. Mas se você de fato veio para adorar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, você veio ao local certo, porque aqui é exatamente isto que o Espírito de Deus nos faz. É o que Ele fez com os anjos, com os pastores, com o primeiro casal. É isso que Deus fez com a história humana. E agora nós estamos aqui porque Deus blindou este local para que cada um de nós acorresse para aqui, para adorar. Adorar. Que Deus assim nos ajude.